Oi gente, tudo bem? Eu sou a Victoria Martins e hoje eu vim falar sobre... Não é um documentário, é parecido com um documentário da Netflix que se chama Amarelo, que é sobre um álbum que o Emicida fez. E é um documentário muito válido de se ver, porque o álbum em si tem letras muito bonitas e são músicas bem reflexivas. Esse documentário aborda várias questões. Uma delas é que o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão e, lógico, isso não é novidade para ninguém, mas é uma coisa para se refletir, que a gente parece que sempre foi muito atrasado, né? Tipo, todos os lugares em si demoraram muito para perceber que isso era uma coisa incorreta, mas aqui sempre foi o mais, assim, difícil de se perceber isso, sabe? Mais distante disso acontecer na época. Assim, desde o início ocorreu uma demonização das culturas africanas e indígenas. Por exemplo, o cristianismo veio, né? Uma religião branca, pura e assim, e daí endemonizou, assim, demoniou, para se dizer melhor, as religiões que não eram cristãs. Eles faziam as pessoas acharem que, por exemplo, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, religiões africanas ou mesmo as indígenas mexiam com o demônio, tudo que não era, qualquer santo que não fosse Cristo era visto como algo ruim. Até hoje, né, tipo, macumba, que na verdade não é nada de ruim, é uma árvore, é visto como algo ruim. Tipo, eles tentaram deixar as religiões, a cultura negra e indígena, tanto uma quanto a outra, serem vistas com olhares negativos só por não seguirem a mesma doutrina que é cristã. O que é uma coisa absurda, né? Porque não é porque você não gosta de uma coisa e não concorda que você vai tratar ela como uma coisa, assim, horrível, sabe? O Brasil, ele passou por um processo de branqueamento aqui, principalmente pro lado do sul, né? Mas é que ocorreu no Brasil inteiro e posteriormente no sul. Que foi, tipo assim, quando eles trouxeram muitos europeus pra cá, porque tinham vergonha, tinham um descaso com a negritude, né? Queriam embranquecer o Brasil. E com isso não só trouxeram pessoas, porque as pessoas vêm junto com as características, com as culturas, com a religião propriamente dita. Então você trouxe as pessoas europeias pro Brasil para embranquecer ele, mas não só embranquecer com relação à cor, embranquecer a cultura do Brasil também. Torná-lo cada vez mais parecido com o modelo europeu, né, que sempre foi visto como algo muito melhor que aqui. Desde o início a gente teve essa síndrome de vira-lata, né, de copiar o que é de fora, até porque era no início, a gente ainda não sabia muito bem das coisas, não sabia muito bem, tinha que seguir algum modelo, mas nunca quiseram seguir um modelo de pessoa, de países, né, de nações que não são tão bem sucedidas quanto as europeias, né, na visão que tinham na época. Então, por isso que quiseram embranquecer o Brasil, para tornar o Brasil um pouco mais Europa. E detalhe, todas essas questões que eu tô comentando que são coisas que eles colocam como pauta no documentário em si e citam nas músicas. Então, se trata basicamente da história do Brasil com relação a essas pautas. E também, o que ele fala muito é que sempre foi tentado no Brasil esconder a escravidão, né? Apaziguar, assim, amenizar o que foi de fato a escravidão. Sempre tentaram passar o pano em cima, falar que era algo menor do que realmente era, que não era tão preocupante. Até hoje tentam meio que diminuir a importância de se dizer sobre isso, porque até hoje tem reflexos da escravidão, né, no nosso país, tipo, de preconceito, né, em racismo em si, e é uma pauta que precisa ainda ser falada, porque tentaram diminuir muito um problema que era muito grande, e ainda é. Eles falam também da questão da gentrificação, que seria, desde sempre, as cidades iniciais do Brasil, os ricos se localizavam no centro e os pobres eram jogados para a margem da cidade, né? Seriam, assim, marginalizados mesmo, jogados para as margens, para meio que serem esquecidos. Tipo, ali a gente não vai ter muito contato, não vai
vê, então finge que não existe e joga pros cantos, sabe? E isso também me lembrou muito do Quarto de Despejo, né? Que fala isso, o nome do livro em si é Quarto de Despejo, porque a favela seriam os quartos de despejo das pessoas ricas, né? O quartinho que você joga tralha, coisa que você não quer ver, coisa que você tem descaso, sabe? E é uma coisa muito bonita de se ver ele colocando essa questão no meio, né? Essa questão que não é muito falada. E o Emicida, ele traz muito essa questão do rap ser uma questão de emancipação. E emancipação, a gente hoje em dia meio que encheu de outros significados a palavra. Mas segundo Kant, né, isso tem sim outros significados, como eu falei, mas de acordo com a filosofia de Kant, ele dizia que emancipação é quando você pensa fora da caixa, quando você pensa sozinho, pensa por si só, você não tem o mesmo pensamento, a mesma opinião, você não é carregado pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam, você pensa por si só. E o Emicida fala que o rap, ele traz essa emancipação, você pensa diferente, pensa fora da caixa, seria um grito contra a desigualdade social, no caso do rap dele, né, da pauta dele, contra a desigualdade social, contra o racismo, né, um grito pelos negros e pelos marginalizados, trazendo essa emancipação para mais pessoas, sabe, esse pensar fora da caixa. E ele fala que pra ele, o Emicida, né, cita que pra ele, vencer não é só ser famoso e ter dinheiro, é mudar a história do país, mudar como as coisas são vistas, mudar a cabeça das pessoas. O legado que ele quer trazer é a valorização da cultura negra. A gente vê com muito mais valor do que realmente é dada para ela. A gente, assim, valorizar o que foge tanto do padrão que a gente vê como algo bom. A gente olhar mais para o que não é tão falado, né? Olhar mais para as culturas que não são tão trazidas à tona em mídia, talvez, a gente olhar por outro ponto de vista para essa cultura tão rica. Assim, os negros, desde o início no Brasil, tiveram oportunidades negadas, né? Portas que se fecharam para eles desde sempre, porque eles, quando foram soltos, libertos da escravidão, foram jogados de qualquer forma na cidade, sem ter estrutura nenhuma para continuar, né? Depois daquela escravidão, eles não tinham o mesmo acesso às coisas que os brancos tinham, porque branco geralmente é associado a pessoas mais ricas, porque elas realmente culturalmente têm mais estrutura, têm mais assim onde se apoiar do que os negros, e daí eles são jogados de qualquer forma no Brasil para se virar mesmo, e até hoje isso tem uma trajetória que eles ainda não, é impossível de se assim igualar, né? Os dois lados, porque desde sempre eles foram largados às margens e se virem, e daí eles não têm muito acesso até hoje a escolas particulares, ou seja, no ensino de qualidade, porque a escola pública priva muito o que é ensinado. Eles também, as oportunidades são muito menores, cursos que eram considerados antes, né, no comecinho do Brasil, muito alto padrão, tipo medicina, direito, mal tinham, às vezes nem tinham acesso a esses cursos, porque eram cursos muito caros, de só gente privilegiada mesmo ter acesso. Então sempre tiveram portas fechadas, e hoje em dia tá na hora da gente olhar pra esse lado, sabe? Já passou dessa hora. Esse ponto que ele fala, eu acho que nem foi pra ser algo de se pensar, né? Foi uma coisa que ele só soltou, que é um pensamento dele, que ele fala, o Emicida tá conversando com uma pessoa, não lembro quem, no documentário, e ele diz, quanto melhor a música, menos toca na rádio. E assim, sim, é isso que acontece mesmo, porque não só a rádio, como qualquer outra mídia, qualquer outro aparelho, né, de mídia social, tenta manter as pessoas na ignorância. Porque pessoas ignorantes são mais fáceis de manipular, mais fácil de fazer pensar como eles querem que pense. Então, quanto a música for mais emancipada, mas eles vão tirar da rádio, tirar da televisão, tirar de qualquer meio de comunicação pra ninguém ter acesso. E ele cita muito isso de a gente só tem uns aos outros, vamos todo mundo se dar a mão porque a gente só tem isso, a gente tem que se agarrar a isso. E sim, a gente tá aqui no mundo que é caótico, que a gente tem muito problema, a existência em si é uma coisa muito difícil de se lidar, né? O mundo é um lugar muito difícil de se viver,
tem muita coisa pra se aguentar aqui, muito perrengue pra se passar, e se a gente não se der as mãos, se todo mundo não olhar pro próximo, se todo mundo não se ajudar, não sei onde vai parar, o mundo vai explodir, sabe? Porque a gente precisa começar a olhar pro outro, começar a se ajudar e começar a ser empático e todo mundo dar as mãos, porque senão tudo vai ser um peso muito mais pesado de se carregar. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Meu Instagram é Vicky Martins _ e meu TikTok é Vicky Martins _ 2. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!